Eu poderia facilmente fazer isso, eu poderia facilmente pensar isso pela forma que vocês vivem. Isso é exatamente a verdade. Criam que era uma farsa. E uma porcentagem maior do que essa não cria que Jesus visivelmente retornaria outra vez. Não é de se admirar que necessitemos de um reavivamento. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 43. São Mateus 24, verso 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos ajude nesse instante, enquanto falamos da Tua Palavra, para que o povo seja abençoado através da mesma. Fale conosco, ajude a cada um de nós que falamos, que ouvimos, que dedicamos para com esta palavra neste dia. Esperamos somente em Ti, pois cremos que todas as coisas já estão feitas. Estamos aqui somente para recebê-las, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Temos algo diferente. Temos que falar sobre estes 3 nomes de filho, e vamos, o que é importante para nós saber disso, porque Filho do Homem foi Jesus Cristo, Filho de Deus foi o Espírito Santo na igreja, e Filho de Davi para o milênio. A irmã Brana diz que no entremeio tem outra vez Filho do Homem, que é São Lucas 17, verso 26 a 30. Ali está cumprindo outra vez o ministério do Filho do Homem. Amém. Amém? Então, quando chega a hora deste ministério, é algo diferente. Não foi diferente quando Paulo veio. Não foi diferente quando Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Pentecostes vieram. Mas no tempo do Filho do Homem é diferente. Quando Jesus veio,
foi diferente. Estava tão diferente que eles chamaram Jesus de Beelzebul. Nós não cremos nisso, não. Nós cremos em Moisés. Então, Jesus não veio com a mensagem de Moisés. E por não vir com a mensagem de Moisés, então, eles o chamaram de Beelzebul, de demônio. Nós temos alguma coisa do irmão Brana que seria bom a gente ler para vocês. O 54, a festa das trombetas, ele diz: agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. Por que o povo pentecostal não aceita essa mensagem? Porque o irmão Brana não veio com ela. Como que vai vir com uma mensagem sendo que ela já existe? Para que um homem vir com uma mensagem que já existe na terra? Não tem necessidade. Era a mesma coisa de alguém dizer assim: olha, eu vou morrer para te salvar. Não vai adiantar mais. Já morreu Cristo e já me salvou. Não vai adiantar. Então tem coisa que as pessoas ficam querendo que seja igual, mas é diferente. Temos algo diferente. Jesus tinha algo diferente. Irmão Brana tinha algo diferente. Então ele está dizendo aqui, se ele viesse com a mensagem pentecostal, então ele estaria na era de Laodiceia, e isto não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Adiantava o Wesley chegar e dizer: irmãos, eu vim trazer aqui para vocês a mensagem de Lutero. Não ia adiantar. Não, Lutero já pregou, já fez o que tinha que fazer. Traz você a sua mensagem. Isto é importante. Se tem uma mensagem para o dia, se Deus está usando alguém naquele dia, aquele alguém tem que entregar a mensagem. Então Deus usou Lutero. Lutero não podia dizer: irmãos, eu vim trazer uma mensagem que igual o Papa. Ou então por que você não fica quieto? Prega, mas não, já tem a mensagem igual a mensagem do Papa. Mas ele veio trazer uma mensagem que contrariou o Papa. Aí vem Wesley, se ele viesse: olha, eu venho trazer uma mensagem para vocês, bons luteranos, vocês são uma bênção. Então eu vim trazer uma mensagem de Lutero para vocês. Não, aí era ser espírita. Que Lutero morreu, você vai trazer uma mensagem de Lutero, que jeito? Ele já partiu. Você tem que ter uma mensagem para o povo. Aí o Wesley trouxe uma mensagem que era diferente da de Lutero. E quando ele pregou aquela mensagem diferente, eles rejeitaram. Eles queriam. Bom, os luteranos queriam que o Wesley pregasse a mensagem de Lutero. Mas Deus já mandou um homem, porque aquela mensagem já havia acabado o efeito. Não tem efeito mais, então Deus levanta um novo homem para pregar a sua mensagem. Amém? Aí o irmão Brana dizia: Wesley estava com outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isto não teria dado certo. Jesus chegasse e dissesse: meus irmãos, meus discípulos, vamos atravessar o mar, mas espera lá que eu vou fazer uma arca, nas medidas que o profeta Moisés fez. Não daria certo. Ele pegou o que tinha no momento, atravessou o mar, mas ele tinha uma mensagem diferente de Moisés. Temos algo diferente. Eles podem não aceitar, mas cada um trouxe algo diferente. Senão, para que este um aparecer? Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Aí Moisés: irmãos, nós vamos atravessar o mar. Espera lá, eu vou fazer uma arca. Como Noé fez. Não adiantava. Não era com a arca. Jesus não podia vir trazer a mensagem de Moisés. Meus amados, eu vim trazer para vocês aquela mensagem de Moisés. O sábado, santificai o meu sábado. Eu vim trazer para vocês aquela mensagem
da lei. Não ia adiantar nada. Eles já tinham aquela mensagem por 2 milênios. Jesus veio trazer uma que contrariou na concepção dos que criam em Moisés, contrariou a mensagem de Moisés. Mas não era contrário, era só agregar mais. Era ter graça agregada à lei. Aí você tinha uma mensagem perfeita. Porque a lei te dá consciência do que é pecado e a graça te perdoa. Os profetas, diz o profeta, que os profetas representam o juízo de Deus. A irmã Branham diz: não quero seu juízo, quero sua graça. E eles queriam os profetas. Não, Deus estava com a graça agora. Os profetas representaram o juízo de Deus, sempre foi assim. Quando um profeta fala, o juízo cai. Você rejeitou, o juízo cai. Você aceitou, a bênção cai sobre você. E a coisa é individual. Se tem poucos que recebem a mensagem do profeta, quando Deus derrama aquela mensagem, são poucos abençoados. Se a maioria rejeitou, então a maioria paga o preço por rejeitar aquela mensagem. A irmã Branham diz no parágrafo 55, a festa das trombetas: mas Deus tem destinado a seu povo de cada era uma escritura. Cada era teve uma escritura. Para o tempo de Jesus, ele teve a escritura da Virgem, que ia conceber. Se você quiser aplicá-la hoje, não dá certo. Agora vai vir o ministério do Filho do Homem, nos últimos dias. Então, nós viemos aqui repetir as escrituras de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não, isso não dá certo. Essa mensagem, essa escritura, ela não foi ordenada para hoje. Ela foi ordenada para os dias de Jesus. Então, qual escritura foi ordenada para hoje? Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, pregar sua mensagem, então vai revelar aquilo que Paulo não revelou, que Irineu não revelou, que Martim não revelou, que Columba não revelou, que Lutero, Wesley e Pentecostais não revelaram. Quando o 7º anjo tocar, então o 7º anjo já tocou, porque aquilo que Paulo não revelou, Branham revelou, e nós sabemos. Selos, trovões, ninguém nunca revelou. Mas temos algo diferente. Eles têm que entender que até a primeira e segunda etapa do irmão Branham, se você tomar, ela assemelha-se ao ministério de Jesus. Primeira e segunda etapa. Jesus veio fazendo? Curando enfermos, expulsando demônios, lendo a mente, as intenções do coração. Falou com a mulher do poço: vai, chama seu marido e venha cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade. Não tenho marido, porque já tiveste 5 e com quem você vive agora não é o teu marido. Mestre, sabemos que quando o Messias vier, ele vai falar essas coisas. Sou eu que falo contigo. Uma mensagem diferente. Ele teve algo diferente. Não adiantava ele vir aqui e falar: ó, vocês têm que guardar o sábado. Não, ele já veio e disse: não. O moço está com a mão encolhida, ele diz: estende a mão. O rapaz estendeu. Aí o povo da congregação diz: espera lá, hoje é sábado. Não pode fazer isso. Não pode curar enfermo. Não pode mandar o homem da mão ressequida estender a mão. Para vocês verem. Os outros têm tanta dificuldade. Pega um homem e desce na frente de Jesus, para Jesus curar, e Jesus, ao invés de curar o homem, só olha para o homem e diz: filhos, perdoados estão os seus pecados. Você escutou? Perdoando pecado. Não pode. E Jesus, diz a Bíblia, conhecendo o que eles maquinavam, perguntou para eles: qual é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados são os seus pecados, ou dizer para ele andar? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, virou para o homem e disse: levanta,
e anda. Pronto. Se vocês não aceitam uma coisa, eu dou duas. Diferente. Sempre assim, diferente. Perdão de pecado e cura no sábado. Te dou duas coisas que você não crê. Certo? Perdão de pecados e cura num sábado. Mas eram os dias do Filho do Homem. Irmão, se vocês notarem agora, aqueles dias do Filho do Homem, Jesus não podia vir com a mensagem de Noé, com a mensagem de Moisés. Ele não podia. Ele veio cumprir Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Ele veio cumprir Isaías 53, que ele seria levado como ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele não ia abrir a boca. Ele veio cumprir parte das Escrituras, porque ele era aquela Escritura naquele dia. Deus já tinha provido uma Escritura, várias Escrituras para aquele dia, e ele estava cumprindo aquela Escritura, e não a que o povo achava que Jesus tinha que cumprir. Eles pensavam que Jesus, para ser verdadeiro, ele vai vir na nossa sinagoga, ele vai abrir os 5 livros de Moisés, e ele vai ler principalmente os 10 mandamentos para vocês. Se ele for verdadeiro, o Messias, a hora que ele chegar, ele vai fazer isso. Fez tudo diferente, tudo o contrário. Pregou coisa diferente. E mostrou algo maior, porque eles sabiam que não podia adulterar, mas não sabiam que olhar e cobiçar era pecado. Aí Jesus deu mais essa. Não é só adulterar, não. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Não podia olhar para essa, eu não sabia. Algo diferente. Ele tinha algo diferente. Mas que tinha que ser agregado à lei. A lei despertou o homem, dizendo, isto é pecado. Isto aqui é pecado. Há uma penalidade se você praticar. Se você fizer o contrário do que eu prego, do que eu falo, do que a Bíblia diz, diz o Senhor, há uma penalidade. Mas se você crê, se você está de acordo com aquilo, há uma bênção para todos aqueles que crêem. Amém. Então, essas coisas são tão tremendas. Mas Deus tem destinado ao seu povo, de cada era, uma Escritura. E antes que a era pudesse vir à existência, antes que viesse esta era que nós estamos vivendo agora, que é a era da noiva, que começou com os selos e está vindo até o rapto. Esta é a era da noiva. Mas antes que houvesse a era da noiva, Deus já havia destinado uma Escritura. Apocalipse 10, 8 a 11. Essa Escritura não é para 7º anjo. Essa Escritura é para minha esposa. Ela vai crer no 7º anjo, porque eu sou o 7. Se pudesse entender, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele era o 7º. O 7º é o número de Deus, o 7 é número de Deus. E Deus estava naquele mensageiro, no 7º. Muito mais do que você pensar, mas ele esteve em Paulo. No 7º foi diferente, algo diferente. Ele esteve em todos. Você sabe que cada mensageiro foi um olho de Deus. E Brana também foi um olho de Deus, mas foi diferente. Paulo foi o primeiro olho de Deus, mas Brana foi o último olho de Deus. Mas havia uma diferença entre Paulo e Brana. Havia uma diferença do olho de Deus em Paulo e do olho de Deus em Brana. É os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Havia uma diferença. E este 7º olho veio restaurar tudo que o primeiro olho pregou e viu. Por isso ele começou lá em Atos, o Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus Cristo, e veio trazendo poder para a igreja, colocando o pastor no seu lugar, os diáconos no seu, para servir os órfãos e as viúvas, e assim por diante, e foi levando aquilo para frente, e ele não parou. O 7º anjo veio e falou tudo o que Paulo falou, o que João falou, o que Pedro falou. Ele veio e falou tudo o que eles falaram, e falou algo diferente. Alguém diz, mas não pode falar diferente. Ele tinha a mensagem dele. E a mensagem do 7º anjo não podia ser a mensagem de Paulo.
A mensagem de Paulo é o que ele veio pregando, a mensagem para o povo gentil, trazendo a luz daquele dia, a ordem para a igreja naquele dia. Branham veio e restaurou tudo aquilo. Mas Branham trouxe algo diferente. E aquele algo diferente é exatamente a polêmica. É o que traz polêmica. É aquilo que é diferente. Se Jesus viesse falando para o povo judeu: oh, meus filhos, vamos ler Êxodo 20. Oh, ele mesmo. Esse homem é bom. Vamos ler os 10 mandamentos. Olha, é ele. Não. Aí ele veio e começou a fazer coisa que os 10 mandamentos falavam diferente. Não porque ele está fazendo errado, não. É porque ele era os mandamentos. Ele era a lei. E agora ele estava manifestando a graça. E a graça tem algo diferente da lei. Mas as pessoas não querem receber isso. Eles querem sempre que fale a mesma coisa. Você tem que vir e falar a mesma coisa. Não, tem algo diferente. Até mesmo a mensagem da esposa de Cristo hoje, quando ela prega através do quíntuplo de Efésios 4:11, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, tem algo diferente. Diferente de Branham? Sim. Branham não pôde falar, a gente vem e fala. Ele não podia falar, mas nós podemos falar. Mas o irmão Branham não podia falar. Por quê? Porque ele era o sétimo, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. E aquele dia e hora da vinda do Senhor, que é vinda do Senhor como filho do homem. Ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, mas unicamente o pai. Então agora a esposa vem e prega a mensagem. Não, eu comi o livrinho, eu sei o dia e a hora. Como que você sabe? Branham não falou. Ele não podia falar, ele viveu aquilo. Branham viveu aquele dia. Aquele dia Branham viveu. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Branham viveu aquele dia, viveu aquele mês, viveu aquele ano, viveu aquela hora, mas não pôde falar. É a vinda do Senhor. Ele não podia falar. Agora vem a mensagem. A esposa, ela comeu o que Branham pregou. E ela pode falar. Olha, eu comi aquela mensagem que veio para o Filho do Homem, revelado em carne humana em William Branham. Eu comi aquela mensagem. E sabe o que eu comi? Olha, aquele dia e hora, o 7º selo, eu comi. Então eu quero te dizer o que é o 7º selo. O 7º selo é Branham. Eu comi. É isso que tem que chegar a um ponto. Eu comi. O 7º selo é Branham. Eu li a mensagem e comi. Porque Branham disse que era o 7º anjo da constelação, que tinha o 7º selo e voou para ele. 152 e 201 do 7º selo. Então, Branham sabia, mas não podia falar. Agora eu sei e posso falar. Branham foi proibido de falar, porque essa mensagem não era para ele. Essa é a mensagem para nós hoje. Desculpe, eu quero que vocês entendam isso. Não é aumentar, não. É simplesmente colocar as coisas no lugar. Ele não podia falar, mas agora já passou do tempo, agora podemos falar. É isso que tem que entender. Branham não podia dizer assim, olha, HM faz parte do nome de Deus, é o novo nome. Branham não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém, mas pelo menos diga que HM faz parte do nome de Deus. E diga que você representa Jeová em carne nessa noite. Diga para eles. Quer dizer, são coisas que ele diz, você fala isso para eles. Pode falar que eles vão passar despercebidos. Então ele falou o HM, mas olha, você não fala do seu HM, diga do Billy Graham. É Deus falando para ele, não diga a eles, pregue. Então fala do HM de Billy Graham. E ele falou do HM de Billy Graham.
E logo ele mostrou HM de Abraão. É provável que Deus diz, não fala nada do seu. Mas espera lá, vem cá, Brana. Vem cá. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAN. Tá bom. Não precisa falar mais nada. É isso. As coisas vêm automático. Algo diferente. Agora nós pegamos e unimos estas coisas. E ao unir estas coisas, o que dá? Dá um novo nome. Por quê? Lá no amanhecer, o Filho do Homem chamou Jesus. E toda a vida o Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas no entardecer, o Filho do Homem chamou Brana. Porque o Filho do Homem estava num homem. Aquele homem estava manifestando o ministério do Filho do Homem. Esse é um título de Jesus Cristo. E se você vê Jesus Cristo como Filho do Homem no leste, Jesus Cristo como Filho do Homem no oeste, você não pode dizer, Jesus não vale mais nada, porque aqui no oeste foi Brana. Não, aquele HM, aquele nome era de Jesus Cristo. Aquele ministério ali de Filho do Homem, revelado num corpo de carne chamado Brana, era do Senhor Jesus Cristo. Por isso as pessoas não sabem colocar as coisas no lugar e vai dizer, Jesus não tem poder mais. Agora quem tem poder é Brana. Entende? Eles querem fazer isso para poder formar uma doutrina. Mas vocês têm que saber por que o nome HM, Brana, tem poder. É porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, estava nele. Muito bem. A gente vai ler isso daqui, vai longe, né? Eu tenho mais coisa para me ler. Esta é a razão pela qual eles falharam em receber a Jesus como Filho de Deus. Que eles falharam em recebê-lo como Filho do Homem. Depois, quando ele veio como Filho de Deus no Pentecostes, eles falharam em receber Jesus Cristo como Filho de Deus. Agora, quando Jesus Cristo veio no corpo de William Branham, eles falharam em receber Jesus Cristo como Filho do Homem outra vez. Eles parecem não ver o ministério de Deus manifestado, sempre trazendo algo diferente. Temos algo diferente. Temos. Nós não somos igual aos católicos, batistas, metodistas, pentecostal, e nem igual aos da primeira e segunda etapa. Temos algo diferente. Temos a dinâmica. Amém. Amém. E tem até tosse. Temos a dinâmica. Ele diz, eu estou sabendo que você tem tosse mesmo. Mas nós temos uma mensagem. Temos algo diferente. Se cada um pudesse guardar a sua casa, como diz aqui, mas considera isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se há um tempo que o ladrão mais trabalha, é na 7ª vigília. E que ele vem minar. Se o pai de família soubesse que é na 7ª vigília, 7ª era da igreja, que o ladrão vem roubar a sua fé. A que fé? A fé dos trovões. E te dar uma fé de cura divina que você já tinha. E que William Branham usou da fé de cura divina, conforme está no primeiro selo 35 na tradução de Goiânia, e 75 na tradução da Voz de Deus. É a tradução de Goiânia também, mas vem do inglês, direto do inglês. O que o irmão Branham diz? Ele diz que a fé para o rapto está nos trovões. O que é que o ladrão está fazendo? Está minando a casa, o coração, a mente das pessoas, roubando a fé de rapto. Mas não pode, quando ele chega no eleito, o eleito diz, eu estou acordado, estou vigiando. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, e o pai de família, nessa terceira puxada, sabe que hora e que era veio o ladrão. O ladrão vem na 7ª era, porque o próprio Deus vem também na 7ª. E o ladrão vem na 7ª para poder enganar. E Deus vem na 7ª também.
para poder revelar. E você não pode perder quando Deus está revelando. E você tem que estar atento, vendo o ladrão. Aí quando você escuta um pastor dizer assim: olha, nós não precisamos de trovões para arrebatamento. Você já identifica. Você é um ladrão, pastor. Você é o ladrão que Jesus falou. Jesus me avisou de você. Jesus falou para mim que você ia vir. E ele disse: vigiai. E eu estou vigiando, ladrão. A minha fé nos trovões você não vai roubar. Você quer me dar uma fé de cura divina e roubar a fé que os selos foram revelados, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Não, eu não quero a fé de cura divina que você quer me dar, porque eu já a tenho. A fé de cura divina, Brana diz que nós já temos. Está no parágrafo 35. Nós já temos. Ele só não temos fé para rapto. Será revelado nos trovões. Então, era isso que eu não tinha. Mas quando os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, então eu alcancei esta fé. E agora eu estou vigiando. Estou vigiando. Vigiando o quê? Os selos. Vigiando os trovões. Vigiando o novo nome. Vigiando a fé de rápido. Que coisa boa. E quando eu vejo um pastor ladrão que quer roubar a minha fé, não, a minha você não vai levar não. E nem da minha esposa. E nem dos meus filhos. Vou lutar contra você, ladrão, pastor. Pastor ladrão. Certo? Vou lutar contra você. Tem uma coisa, é Jesus que falou aqui, ó. Vigiai, pois. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse, ele vigiaria a sua casa e não deixaria o ladrão minar. Então eu sei que é na 7ª era que os pastores ladrões viriam, que os apóstolos ladrões da fé de rápido viriam, que os evangelistas da fé de rápido viriam, que os mestres da fé de rápido, sendo ladrão, eles viriam. Jesus me avisou. Se o pai de família, eu sou pai da família na minha casa, você é pai de família na sua casa, nós somos pai de família aqui no nosso ministério, Brana é o pai de família nosso. E ele vigiou e diz: vigie bem o 7º, irmão. Brana diz: vigie o 7º, porque no mesmo tempo que o 7º vem o ladrão também. Vem o ladrão para roubar esta fé. Deus vem como ladrão para roubar nós dos outros, e o diabo vem do mesmo jeito como ladrão para roubar a nossa fé de rápido. E o 7º anjo diz: vigie bem o 7º, porque o 7º é a vinda do Senhor. Amém? Bom, eu sei que essas coisas a gente vai pregando e cada dia ela fica mais gostosa. Deixa eu ver se eu leio outras coisas aqui. 106. Hoje tem se cumprido essa escritura. Agora, quando Jesus veio à terra, veio com o tríplice nome de filho. Filho do homem, o qual é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu sobre a terra e nunca disse que ele era filho de Deus. Mas disse: eu sou o filho do homem. Eu tenho dito isso para vocês, porque isso cabe a nós hoje falar. Irmão Brando disse: ele nunca disse que é filho de Deus. Capítulo 9 de São João, ele falou para o ceguinho: crês tu no Filho de Deus? Todos os evangelhos diz filho do homem. Mas quando chegou em João, ele diz: crês tu no Filho de Deus? Irmão Brando diz: ele nunca disse que ele era filho de Deus. Mas o evangelho de São João não podia falar outra coisa, porque São João é a águia e é o evangelho do Filho de Deus. Assim como Mateus é o leão, é o evangelho que ele traz para o povo do Filho do Homem. Marcos é o servo, ou Lucas é o Filho do Homem, melhor. Cada um traz o seu evangelho. Então, quando chegou a João, João não pôde falar: crês tu no Filho do Homem? Porque
porque João era águia. No capítulo 9, você vai ver o ceguinho, lê ali. Ele diz, crês tu no Filho de Deus? Aí o ceguinho diz, quem é ele para que eu nele creia? Diz, sou eu que falo contigo. Eu não pude revelar ao seu pai, à sua mãe, porque eles ficaram presos na sinagoga. Mas você, como enxergou e é forte, e você pôde ver esta revelação e saiu da congregação do seu pai e da sua mãe. Que tem gente que não sai da congregação do pai e da mãe. O pai e a mãe vieram católico, morre com um terço na mão, e eles ficam com um terço, até com um quarto na mão. Eles não mudam. O pai veio, é presbiteriano. Ah, papai é presbiteriano, eu vou também ser presbiteriano. O ceguinho deu uma olhada e disse, não, meu pai é fariseu, mas um homem me curou, eu nem sei quem é esse homem, tem uma coisa, eu defendo ele. É interessante aquele ceguinho. A gente tem que fazer um papel desse. Ah, eu conheço fulano. Não, o ceguinho nem sabia. O ceguinho não conhecia quem foi que o curou. E ele testificou. Ele me curou, sim. Foi nos pais dele. O seu filho nasceu cego? Olha, ele nasceu cego. E como é que ele vê? Olha, isso nós não sabemos. Pergunta para ele, porque ele é de maior idade. Ele já está na terceira etapa. Pergunta para ele. Enquanto ele é menino, ele é medroso, ele não fala coisa com coisa, porque ele é um menino. Mas agora ele já está na terceira etapa. Perguntai-lhe. Ô, irmão, aí é duro. Aí chegaram os grandes homens, os dignatários. Chegaram lá na casa do pai do rapaz para conversar. E nós viemos então fazer uma pergunta. O rapaz diz, você está querendo crer nele também? O rapaz era firme. Vocês estão perguntando porque vocês querem crer nele também? Esse homem não é de Deus. Ele diz, se é de Deus, eu não sei, mas coisa eu sei, que eu era cego e agora eu estou vendo. Jesus gostou tanto disso, que Jesus foi atrás dele. Jesus, irmão, tem hora que Jesus está te esperando do lado de fora da sinagoga. Aí o povo pensa, ó, Jesus está dentro do povo da mensagem. Não, Jesus está do lado de fora. Os pentecostais pensam até hoje que Jesus está dentro de Laodiceia. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, ele está do lado de fora. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa está pensando que Jesus está dentro da primeira e segunda etapa. Não, ele está do lado de fora, te chamando. Sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai da primeira e segunda etapa. Mas é tão bom, sai daí. O pentecostal também era bom. Eles não quiseram sair para crer na primeira e segunda etapa. Mas agora é tempo, temos algo melhor, mais excelente. A terceira etapa tem algo mais excelente, se agrega a primeira e a segunda etapa. E aí que você tem a mensagem do profeta. Sem a terceira etapa, você não tem mensagem do profeta. Você tem a mensagem que Paulo pregou, que Pedro pregou, mas não a mensagem do profeta. Por quê? Porque o irmão Branham veio como Elias para restaurar todas as coisas. Então ele restaurou o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, aquela doutrina, aquele batismo, ele restaurou aquilo. Mas a mensagem dele não era essa daí. A mensagem do irmão Branham é Apocalipse 10, de 1 a 7. É revelar os mistérios. Temos algo melhor. Vamos ver se eu chego lá, senão não vai dar tempo de eu chegar lá. Olha, a união invisível da noiva. E falando do ceguinho, você sabe, quando o ceguinho saiu da sinagoga, que ele foi entrevistado, e eles expulsaram ele da sinagoga, porque os pais não foram expulsos, porque os pais ficaram lá dentro da sinagoga. Mas o ceguinho foi expulso. Eu já estou enxergando mesmo. Quando eu era cego, eu era de vocês, agora eu estou enxergando. Vocês podem me mandar embora, agora eu já vejo. Eu não vejo só o nome do Pai, não, eu vejo que o Cordeiro saiu do trono. Agora vocês podem me mandar embora. Agora eu vejo que o último eleito entrou. Agora eu vejo que Branham era o 7º selo. Ó, irmãos, quando você vê tudo isso, aí você é expulso e colocado fora das denominações da mensagem. Eles até quebram nossos CDs.
Você pensa que o povo da mensagem é diferente da igreja católica de alguns 50 anos atrás, é? Não, o povo da mensagem é igual ao da igreja católica romana. Igualzinho. A igreja católica romana queimava a Bíblia. Traz esse livro da capa preta aí. Queimava. Desaparecia com os livros da mão do povo, para que o povo não tivesse luz. Mas Deus trabalha de todo jeito. Deus levanta o Lutero, levanta o Wesley, levanta pentecostais e diz: prega a Bíblia para eles. Vai mesmo que não tenha, prega a Bíblia. Agora, o que faz o povo da mensagem? O povo da mensagem diz assim nos púlpitos: quem é que tem um CDzinho aí? Que nós somos chamados de CDzinho. Eles não gostam nem de falar o nome. Quem tem um CDzinho aí que vem pelo correio? Quem tem? Traz ele. Vamos quebrá-lo. Espírito da igreja católica, meu irmão. Esses pastores têm tudo o espírito da igreja católica. Os espíritos nunca morrem, diz o irmão Brano. As pessoas morreram. Aqueles católicos que jogaram Joana d'Arc, mataram Joana d'Arc. Aqueles católicos morreram. Mas o espírito não morreu. Aqueles católicos que queimavam a Bíblia morreram. Aqueles sacerdotes morreram. Mas aquele espírito não morreu. Agora está no povo da mensagem quebrando CDs. Vê se eu preciso quebrar um CD do pastor Joaquim, mesmo se não tiver virtude como eu preciso. Eu não preciso quebrar, guardo ali quietinho, que bênção ter aquele CD quietinho ali. Ele não vai fazer mal para mim, porque já fez bem um tempo e agora perdeu a eficácia, porque Deus tem algo melhor. Vamos, pode pôr o nome de qualquer pregador. Por que nós quebrarmos um CD do pastor Luiz Mendes, que nós tanto gostamos dele e tantos anos nós ouvimos ele aqui? Para que quebrar um CD dele? Não, deixa ali, quietinho, na prateleira. Você diz: mas por que você não vai ouvir? Pô, não tem virtude hoje mais. Temos algo melhor. Mas nós não quebramos. Olha, eu não quebro nem o CD do Papa. Tá? Nem o do Papa. Eu não preciso quebrar CD. Eu não preciso rasgar foto do Papa. Eu não preciso. Isso é um desrespeito a uma pessoa. Você nunca deve fazer isso, rasgar a foto da outra pessoa. E você que já namorou certas moças, devolva as fotos para elas, ao invés de rasgar. Pega as suas. Não vai servir mais essas fotos mesmo. Está igual a essas mensagens, esses CDs que tem por aí, esses DVDs, essas fitas de vídeo, essas fitas cassete que já não funcionam mais. Não precisa queimar, não. Simplesmente guarda. Um dia você serviu. Relíquia. Um dia você serviu. Hoje você não serve mais. Mas um dia você serviu. Certo? Tem que se guardar isso daí. Temos algo melhor. Isso nós temos que ser agradecidos a Deus. Não somos melhor. Temos. Não estou dizendo que somos melhor. Não somos melhor. Temos algo melhor. Isso é o que importa. Nós temos uma mensagem melhor. E foi dada pelo próprio William Branham. E o William Branham mesmo sabia que a terceira etapa era melhor do que a primeira e segunda. Tão melhor que ele disse: Senhor, se aquilo que o Senhor me deu em 33, que o Senhor mostrou para mim, é isso, está acabado. A mensagem terminou. Aí Deus veio e falou: não, eu tenho mais uma coisa aqui para você. Eu tenho a terceira etapa. Eu tenho a terceira puxada. Se a mensagem foi aquilo que aprendemos aqui no Brasil, desde 1970 para cá, se a mensagem foi aquilo, está acabada. Ela está terminada. Aí Deus vem no ano 2000 e diz: não, eu tenho algo melhor para vocês. Tenho algo melhor. Tenho a terceira puxada. Tenho aquela revelação dos trovões, dentro dos 7 selos. Tenho que o Cordeiro saiu do trono. Não é bom isso aí, irmãos? Isso é mais do que bom. Você quer ver? Às vezes dá tempo para me ler. Esse parágrafo é pequeno, eu já li para vocês. Só porque ele dá certo agora. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. Eles querem fazer funcionar hoje. Branham diz: não funcionaria.
tampouco a pentecostal. Eles queriam saber de primeiro se éramos pentecostais. Nós dizíamos, não, nós cremos num profeta. Agora, eles querem saber se nós somos da mensagem. Diz, olha, nós cremos na mensagem, mas nós somos o povo do último dia, a esposa de Cristo, com novo nome, casada, registrado nos selos. Está tudo registrado e selado ali, nos selos. Nós casamos. Já recebemos o nome gentil, que Deus manifestou nesse dia. Deus veio no nome gentil. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome, diz o irmão Brana. Por quê? É por causa do casamento. E agora, por que eu tenho recebido esse nome? Por quê? Porque eu recebi a mensagem. Eu sou casado com a mensagem. Eu não sou casado com denominação. Eu não sou casado com ministério de pastor nenhum. Eu sou casado com a mensagem do profeta, com a revelação. É o que o irmão Brana diz. A festa das trombetas 101. O esposo é a palavra revelada. Amém. Agora escuta aqui. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Meus amados, deixa eu voltar lá atrás. A mensagem, até as mensagens que eu preguei, que eu sou pregador dessa mensagem desde 73. As mensagens que eu preguei serviu no seu dia. Mas as mensagens que eu preguei antes de 99, 98, 99, as que eu preguei serviu só naquele dia. Agora é outra mensagem. Temos algo melhor. Nós temos algo melhor. Vocês têm as mensagens que eu preguei, casamento e divórcio, lendo casamento e divórcio do irmão Brana. Isso é normal. Isso é normal. Mas quando você chega à revelação, você vai ter que notar que nós temos algo melhor. Agora, hoje, temos algo melhor. Que aquilo que nós tínhamos serviu no seu dia. Olha, eu estive para morrer em 79, quando eu fui acidentado. Se eu tivesse morrido naquele dia, a mensagem que eu pregava me levava no rapto, porque não tinha outra. Entende? Todos que morreram sem conhecer esta mensagem e foram fiel à mensagem daquele dia, vão no rapto. Se são eleitos para rapto, irão no rapto. Mas depois do ano 2000, que pregadores estão mandando queimar e quebrar CD, você espera que esses pregadores vão no arrebatamento? Nunca. A Bíblia, Jesus falou, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, então nós ficamos sabendo, os ladrões apareceram tudo na sétima era, é para roubar dinheiro. Não é só dízimo que eles querem, não. Eles querem casa, eles querem carro, tudo que você puder dar para a igreja, eles querem. E aí vem ladrão de fé. Aí rouba a fé também. Porque o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica. Quando a gente não faz aquilo, a Bíblia chama nós de ladrão e acabou. Aí é outro ladrão. Se você quer ver um ladrão minar sua casa, é o ladrão que rouba dízimo. Não deixa você pagar o dízimo. É um ladrão, está dentro de casa, roubando o seu dízimo, roubando direito. Quando você tinha que cumprir aquilo, aí o ladrão chega ali e rouba. Não é esse ladrão que chega com revólver lá, não. É o ladrão mesmo. A incredulidade no dízimo. Rouba, e você perde aquela bênção que diz o próprio Deus, se você fizer isso, faz prova de mim, para você ver se eu não abro a janela do céu e derramo bênção tal sobre você. Amém. Mas eu vou deixar isso de lado. O problema é roubar a fé de rápido. Pai de família, pastor, mãe, membros, moços, moças, não deixa o pastor roubar a fé de rápido.
Como é que ele rouba a fé de rápido? Dizendo que o que nós pregamos é do diabo. Ele é um ladrão. Ele está querendo roubar essa fé de você, para te enganar, para que você apenas seja um membro de seu ministério. Mas você deve saber, Deus já me iluminou, Deus já me revelou. Eu não pertenço mais a ministério ladrão de fé de rápido. Por quê? Irmão Brana fala sobre tudo isso. 207, ele diz assim, ó, funcionou no seu dia, porém é outro dia. O que eu preguei também funcionou no seu dia. O que eu preguei durante todo esse tempo aí funcionou no seu dia. Hoje não funciona mais não, aquelas mensagens lá de trás não funcionam mais não. Quando Deus me deu a orientação para gravar as mensagens de 1 hora, então eu posso tomar ali na minha casa, tem de 98, 99 para cá. Antes, Deus não tinha nem pedido. Certo? É isso que eu tenho que entender. Aí o irmão Brana diz, esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho. Temos algo diferente? Sou estranho. Temos algo diferente. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. 207, agora 268 para mim terminar. 268 é grande, deixa eu ler. É a união invisível da noiva. Não ames ao mundo ou as coisas do mundo. Não permitas que homem algum te engane por meio de seu credo. Agora, venha me dizer que porque eu prego que o Cordeiro saiu do trono, isso é um credo. Brana foi que pregou? Foi Brana que falou que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Então não é credo, é a palavra. E quando você diz que não saiu, então é credo. Porque Brana é o profeta de Deus do dia. E Deus veio e deu uma escritura para esse dia. Nos dias da voz do 7º anjo, vai acontecer algo tremendo. Vocês terão coisas diferentes. Não somente o que Paulo revelou, o que Paulo pregou, Pedro pregou, e que estava escondido pela igreja durante esse período de 2 milênios, mas vocês receberão algo diferente, a revelação dos trovões. Amém. Não permitas que algum homem te engane por meio do seu credo. Você permaneça bem reto na promessa de Deus. E a palavra de Deus, e essa palavra, sim, é a palavra para esta era. Deus assim a vindica. Se Ele não o faz, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. E o que veio o profeta fazer na primeira e segunda etapa? Restaurar o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, aquilo que veio no dia de Pentecostes. Não funciona na terceira etapa, não funciona nesse dia. É assim diz o Senhor. A mensagem pentecostal, que os pregadores da mensagem estão fazendo culto de cura divina, falar língua estranha, pular e gritar, funcionou em seu dia. William Branham diz, a palavra que desceu no dia de Pentecoste não funcionaria neste dia. Não, Senhor, isso foi para Pentecostes. Isto é para a noiva, a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva. Amém? Não mais do que a palavra não de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Não mais do que a lei de Moisés haveria funcionado no tempo de Paulo. Aquilo tratou, ele tratou de dizer-lhes, vocês estão mortos a isso e nada podem ter, e não pode ter isto. Igreja, vocês a quem estou falando nesta noite, através da nação, se separem da denominação e de toda a sujeira e das coisas do mundo e todas essas coisas que se mantêm, esses credos feitos pelo homem e ordens e coisas parecidas, e se separem, olhe para cima, preparem-se, num destes dias vai descer o fogo, Deus o vai deixar vir. Num destes dias, há uma vista para observar. Estará você preparado quando ele vier?
o rapto secreto da noiva sobrenatural. Ela será tomada de mortal a imortalidade, num momento será transformada, num abrir e fechar de olhos. Nós, os que vivemos e ficarmos, não impediremos aos que dormem. Temos algo diferente. Amém? Temos algo diferente. Então aqui eu termino com isto. O irmão Brana diz aqui, ó, que o que nós temos hoje de fé só serve para a cura divina, que é fé em quem? Em Jesus Cristo. Só serve para a cura divina. Temos algo diferente. Fé dos trovões é fé no novo nome. Temos fé diferente. Se a fé em Jesus Cristo desse para rapto, não precisava de sétimo anjo, não precisava de sétimo selo, não precisava de 7 trovões, não precisava de terceira puxada, não precisava de novo nome. Mas está escrito, o profeta pregou no primeiro selo 132. Ele pregou que o novo nome será revelado nos trovões. É onde temos fé de rapto. Aqui está, o novo nome era Deus em Brana. Olha, você chamava assim, ó, Cristo Jesus. Agora você chama Cristo Brana. Cristo Jesus, Cristo Brana. Será? Não pode. Não pode? É ungido hoje, é Brana. Agora você poderia chamar hoje Cristo Esposa. Um pastor ungido. Com o mesmo que Cristo ungiu Brana, Cristo me unge para pregar a mesma mensagem. Agora tem aí os falsos cristos que não pregam o que o Cristo Brana pregou nesse dia. E o Cristo Brana pregou trovões revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas número 478, o desvelar 273 a 278. Está tudo revelado lá. Senhor, obrigado por esta oportunidade de crer na sua palavra. A gente sabe que o que a gente prega não é a gente, não é nem nosso, Pai. Eu não tinha isso para pregar. O Senhor dá, o Senhor traz, o Senhor fala, o Senhor desperta. Eu não sabia o que ia pregar, eu não tinha nem a escritura quando subi no púlpito. E o Senhor deu e vindicou a escritura na hora certa. Obrigado, eu creio na sua palavra e eu creio que Cristo está aqui nessa mensagem que estou pregando hoje. E rejeitar essa mensagem pregada hoje é se perder, é perder o arrebatamento. E aceitar a mensagem Cristo Brana de primeira e segunda etapa é perder o rapto, porque tem que ser Cristo Brana da terceira puxada, onde tem o HM, onde Deus estava em carne em William Brana, revelando essas coisas, e hoje Deus está em carne em nós, para pregar essas mesmas coisas. Não somos melhores, temos algo diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se aqui temos liberdade, que parece que é tão bom, mas existe uma cidade que não tem comparação. Sua glória é semelhante ao jaspe, ao cristal, ruas de ouro brilhantes, nelas quero caminhar. Nela não existe templo, o seu templo é o Senhor. Nela não existe luz, sua luz é o Salvador. Lá o sol não se levanta, nem a lua irá brilhar. O Cordeiro é sua lâmpada, ele vai iluminar. Se aqui temos de sabores, muitas vezes que chorar, enfrentar os desamores que nos vêm desanimar. Aqui mesmo tudo passa, aqui mesmo tem um fim. Através da sua graça, Cristo é tudo para mim.
Se aqui temos bons momentos que nos traz consolação, também temos sofrimento que nos fere o coração. Aqui mesmo tudo finda, aqui mesmo irá passar. No seu reino Cristo ainda certo irá nos consolar. E mostrou-me o rio puro, claro como um cristal, e a árvore da vida, que seu fruto é sem igual. 12 frutos ela tinha, e seus frutos eram bons. Suas folhas produziam a saúde das nações.